Fala galera, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. E muito tem se falado sobre memória virtual em smartphones, né? Principalmente aí no hype, né, que tá rolando aí sobre esse tipo de informação em aparelhos da Xiaomi, né, que estão mais aí na mídia, né, mais na moda. O que é que acontece, tá? Memória virtual é uma coisa que não é nova, é uma coisa que já existe há muitos anos no Windows, né? A gente já usa isso desde, sei lá, eu acho que no Windows 98 já tinha. Eu tenho quase certeza que já tinha desde o Windows 98. Memória virtual, para quem não sabe o que é, ela consiste em você pegar um pouco do seu armazenamento interno, tá, e transformar em memória dinâmica. Vocês sabem que a memória RAM, né, é uma memória onde fica armazenado os programas abertos. Tá? Para você não precisar abri-los novamente, você vai pegando os aplicativos da memória RAM, que ela é bem mais rápida que o armazenamento do celular. Então, quando você tem que abrir esse aplicativo de novo, obviamente demora muito mais do que você já pegar ele aberto da memória RAM. A memória virtual consiste em você pegar um pedaço do seu armazenamento e transformar em memória RAM, né? Só que ela não é tão rápida quanto a memória RAM física do aparelho, né? É um paliativo para que o aparelho não comece a travar ou falte memória RAM para você fazer atividades básicas do dia a dia. No meu ponto de vista, esse tipo de coisa beneficia muito aparelhos intermediários que tenham pelo menos armazenamento UFS 2.1, né? Que é um armazenamento com velocidade bem legal. Agora, se for um aparelho de entrada com armazenamento eMMC, vai acontecer basicamente o que acontecia nos computadores antigos, né? A gente tinha ali a memória virtual, quando atingia o limite de uso de memória física, o computador começava a travar, né? Ele não congelava de não voltar mais, né? Mas ele começava a travar porque as atividades ele estava buscando do armazenamento, que era lento, né? Na época, eram uns HDs que mal passavam aí de 90 MB de leitura e gravação, 100 MB, né? Era bem lento. Hoje em dia, obviamente, a realidade é outra. A gente tem SSDs, SATA, a gente tem SSD NVMe, né, que chegam aí até 3 GB, acho que até mais, 4, 5 GB de leitura por segundo, que é já bem próximo de como a memória RAM faz. Então, hoje em dia, a memória virtual se tornou uma coisa muito mais real, né, do que virtual. Então, vamos lá. Aqui nos smartphones, a evolução foi do eMMC para o UFS, né, que é o armazenamento atual. Esse aparelho aqui é um Realme GT, né? E ele já tem disponível esse tipo de função e eu vou mostrar para vocês nele aqui, tá? Mas nos aparelhos da Xiaomi provavelmente vai ser igualzinho, beleza? Nesse aparelho aqui não faz tanto sentido a memória RAM virtual, porque ele já tem 12 GB de memória RAM, né? Já tem muita memória RAM. Talvez, assim, se usufrua desse tipo de coisa num aparelho desse aqui, daqui uns 5 anos para frente. Quando os 12 GB de RAM tiver pouco, né? Aí você vai utilizar a memória virtual para poder dar uma sobrevida ao aparelho. Isso é legal para poder, né, fazer aparelhos durarem cada vez mais tempo. Então, a pessoa que vai comprar um aparelho desse usado lá na frente não vai sentir falta de memória RAM. Tá, então, como é que consiste isso aqui? Vamos mostrar para vocês na prática, beleza? Aqui no Realme GT, esse aqui é um Realme GT versão chinesa, né? Ele, tá vendo aqui, ele tem 12 GB de RAM mais 3 aqui embaixo, ó. Esses 3 GB aqui é de RAM expansível, né? A memória RAM virtual. E você pode alocar aqui até 7 GB, né? O sistema da Realme deixa você alocar. Então, eu vou colocar aqui 7 GB, tá? No momento, ó, vocês podem ver que as coisas que estão abertas estão consumindo uma quantidade de memória, tá? E eu tenho uma quantidade livre. Então, nesse momento aqui, ó, eu tenho 15 GB de memória RAM e ele tem disponível aqui 4.28 GB, né? Ou seja, ainda não está consumindo nada da memória virtual, mas tem muita coisa aberta em segundo plano que faz o aparelho rodar numa fluidez absurda. O Realme GT é o aparelho mais rápido que eu já usei. Então vocês veem que eu não estou precisando da memória virtual, como eu falei para vocês, um aparelho desse não precisa. Mas se for no intermediário com 6 GB de RAM, né, a memória virtual aqui já entra e começa a ser utilizada para ficar com aplicativos em segundo plano. Então eu coloquei para 7 GB, para funcionar a gente precisa reiniciar o aparelho, tá? Eu vou reiniciar aqui, vocês vão ver que de 3 GB ali vai aumentar para 7. Vamos reiniciar rapidinho aqui e já mostro para vocês. Pronto, aparelho reiniciado, vamos lá nas configurações novamente, né? E aqui vocês podem ver que já está agora 12 mais 7 GB, beleza? Então o aparelho agora já tem 19 GB de memória, né? Aqui junto com a virtual. E eu decidi fazer o seguinte aqui, ó. Eu decidi forçar o uso de memória RAM para vocês verem que ele vai acabar entrando nessa memória virtual aqui. Então eu abri um monte de aplicativo aqui e deixei rodando em segundo plano. Tá? Nesse momento aqui eu tenho 5 GB de memória RAM livre, né? Incluindo a memória virtual. Então é o seguinte,
eu estou usando 2 GB de memória virtual nesse momento. Vamos voltar aqui agora em outro aplicativo que está bem lá atrás. A Banggood aqui, por exemplo, ó. Cliquei, já está aberto, tá vendo? Então, a utilização do dia a dia fica cada vez mais fluida, de acordo com a quantidade de memória RAM que você tem. E o aparelho vai usando cada vez mais memória RAM o quanto tiver disponível, porque isso te traz mais fluidez de utilização no dia a dia. O Realme GT, por exemplo, é o aparelho mais rápido que eu já usei na minha vida, né? A junção desses 12 GB de RAM que ele tem, mais agora o virtual, né, que apareceu com a atualização, e o Snapdragon 888 transforma ele em praticamente um celular que não precisa fechar nada. Tudo fica rodando em segundo plano, tá? E funciona muito bem dessa forma. Então é basicamente assim que a memória virtual funciona, tá? Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar ainda aí nos comentários que eu tento te responder, beleza? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí se você gostou. Se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Ajuda demais a gente bater essa meta aí de 100 mil inscritos que tá quase chegando, beleza? Tamo junto, fique com Deus aí e até o próximo vídeo.